Olá, meus amigos, irmãos, bem-vindos a mais um programa Com Fé é Possível. Um programa para transformar vidas, para preencher o vazio do coração. Nós temos o patrocínio nesse programa todas as semanas. A participação de Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, Ramp Lorenzetti, comércio de peças, e como empresas de apoio estão conosco Moda Vírus e CB Imóveis. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. No programa de hoje, pretendo destacar a importância da oração e também quantas coisas acabam trabalhando, se levantando contra a vida da pessoa, gerando uma indisposição para orar. Eu creio que existem duas necessidades urgentes na vida da igreja: alimento na palavra e oração. Na verdade, tudo que o Senhor tem para fazer entre nós, Ele o fará por esses dois meios: palavra e oração. O encargo do nosso coração, eu como pastor, como líder nos dias atuais, é procurar mobilizar pessoas para mais oração, porque a oração é a vida da igreja. Por meio da oração, o Senhor nos deu o poder de restringir o céu ou de liberá-lo. A nossa falta de oração simplesmente restringe a ação do céu. O movimento do céu está associado com o movimento do nosso coração em oração. O Senhor está sempre procurando um intercessor que clame pela realização dos seus planos. Quando lemos a Bíblia Sagrada, vemos que Deus deu a revelação a Jeremias de que o cativeiro deveria durar 70 anos, mas somente depois que o profeta Daniel orou, é que o povo foi liberado para voltar para Israel. Leia você mesmo no livro de Daniel, no capítulo 9. Para que a profecia se cumpra, há a necessidade de um intercessor. Para que o plano de Deus se cumpra, nós precisamos orar. Para que a aceleração aconteça, precisamos nos levantar em oração. Mas a aceleração do que, pastor? Das bênçãos, da cura, das soluções dos problemas. Por isso, através desse programa, eu quero chamar você, motivando para uma vida de oração, pois é o caminho de vitória que vem de Deus. Na sua graça, Deus nos estabeleceu como seus parceiros e Ele decidiu nada fazer a não ser que concordemos com Ele aqui na terra. Parece um paradoxo. Deus é soberano e onipotente, mas Ele decidiu que não agirá sozinho na terra, por isso somos chamados para o ministério da oração. Nós não fazemos nada sem Deus e Ele nada faz sem nos usar como instrumentos. Quando oramos, nós ativamos a nossa fé. A Bíblia não diz que receberá alguma bênção quem pensa, mas quem diz, quem fala, quem aplica os ensinos sagrados à sua vida diária. Eu quero falar com você para que em algum momento você consiga compreender a importância da oração. Quando você, ao ouvir essa mensagem, entender de que muitos sonhos ainda não foram realizados por falta de oração, muitos amigos até se afastaram por falta de oração, e muitas ações que você já poderia ter colocado em prática até há anos atrás ainda não aconteceram, justamente por falta de oração, falta daquela sincronia entre o céu e a terra, entre aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Portanto, através desse programa que traz a palavra de Deus,
Programa que procura incentivar você a viver uma vida mais juntinho de Deus. Quer incentivar, motivar, para que você aprenda a orar. Nós já pregamos nos programas anteriores falando sobre a oração. E no livro de Mateus, lá no capítulo 7 em diante, leia Cristo ensinando como nós devemos orar. Não podemos fazer orações decoradas, repetitivas, de forma nenhuma. Isso é uma abominação. Deus não aceita. Você pode ter o seu conceito, você pode ter a sua opinião, mas Deus estabeleceu na sua palavra que a oração precisa ser espontânea, brotar do coração. E essa oração que chega até o coração do Pai é a oração que usa o nosso intelecto, a nossa mente e o nosso espírito também. Se você crê em Jesus, Filho de Deus, que Ele veio para dar sua vida por você, você pode dizer que é um cristão. Fora disso, não tem como. Somente um cristão autêntico, verdadeiro, que lê a Bíblia, que obedece o que está escrito nela, pode dizer que é cristão e que faz parte da igreja. Não uma placa, a igreja do Deus vivo. Quando a igreja não ora, ela está permitindo ao maligno cumprir os seus planos. Mas quando oramos, nós damos ao Senhor o canal para agir. Por isso, podemos ver claramente no livro de Êxodo, no capítulo 17, na luta de Israel contra Amaleque. Diz a palavra de Deus que Moisés subiu ao monte para orar, enquanto Josué com o exército lutava no vale. Consegue imaginar a cena? Todos lutando, espadas, lanças, e Moisés orando lá no alto da montanha. E acontecia que quando Moisés erguia as mãos, Israel vencia, prevalecia. Mas suas mãos eram pesadas e ele não conseguia erguê-las por muito tempo. Então, quando ele abaixava as mãos, Amaleque, o exército inimigo, prevalecia. De maneira que Arão e Hur seguravam as mãos de Moisés e, desta forma, nós vamos aprendendo a importância da oração. A importância de termos alguém com a mão levantada, clamando, abençoando a nossa vida, a nossa família. Eu faço isso todos os dias, todas as semanas, pelos membros da igreja, pela cidade de Erechim, pelas autoridades constituídas. Eu fui chamado para isso. Mas Deus, através desse programa, está chamando você também para você ser uma pessoa de oração. Você fazer parte de um quadro da oração. É a razão por que precisamos orar em concordância com outros, com a palavra, porque somos fracos e não conseguimos sustentar a oração pelo tempo devido, somente nós, com as próprias forças. Creio que esse quadro é para nos mostrar o quanto é difícil sustentar uma vida de oração. Por que existe tanta indisposição de orar? Precisamos orar mais nesses dias. Não se esconda da presença de Deus. Por que existe tanta indisposição de orar? Poderíamos apontar muitas causas, mas a falta de oração começou ainda na queda do homem lá no Jardim do Éden. Você consegue perceber, ou pelo menos associar, que a queda, todos aqueles momentos obscuros na vida do ser humano, é quando ele para de orar ou diminui as suas orações? Por falar nisso, qual é o tempo de oração que você está investindo na sua caminhada da fé? Pense nisso, porque se nesse momento você permitir a ação do Espírito Santo em sua vida te levar para mais perto de Deus através da oração, você viverá uma vida muito mais feliz, uma vida mais pertinho de Deus.
Quando Deus criou o homem, havia comunhão entre o homem e Deus, mas logo depois de cair, o homem se escondeu de Deus no meio das árvores do jardim, porque agora ele estava com medo da comunhão com Deus. As pessoas não oram simplesmente porque evitam a comunhão. A acusação maligna faz com que se sintam indignos ou incapazes de buscar a Deus, e outras vezes faz com que pensem que Deus mesmo está irado com elas. Não podemos orar a menos que nos coloquemos debaixo do sangue de Jesus. Precisamos de uma clara consciência de perdão para orarmos efetivamente. Deus vinha ter comunhão com o homem todos os dias na viração do dia, mas agora o homem está com medo de Deus. Tinha medo do seu juízo. Hoje, precisamos ser libertos do medo para podermos orar. Quando lemos em 1 João, no capítulo 4 e o verso 18, diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando entendemos o quanto somos amados, somos livres para orar. Uma consequência da queda é a indisposição de orar. Mas o que muitos não sabem é que a falta de oração também é pecado. Não estou dizendo que não orar é uma perversidade, mas é um pecado. Ao lermos no livro de 1 Samuel, capítulo 12, e o verso 23, a Bíblia diz assim: quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. É a palavra de Deus. Naturalmente, não queremos ter comunhão com alguém em quem não temos prazer em estar. Nós fugimos de pessoas que estão todo o tempo nos criticando, condenando e mostrando nossos erros e imperfeições. Fugimos daqueles para quem devemos algo e também daqueles que estão irados conosco. Você percebe que é exatamente essa imagem que muitos têm de Deus? É por isso que muitos fogem da oração. Não têm prazer em dobrar os seus joelhos, não têm prazer em ir para a igreja, enfim, não querem orar. Falta de oração, portanto, é resultado de pouco conhecimento de Deus, do nosso Pai Celestial. Jó, lá no capítulo 27 e o verso 10, ele diz assim: deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso e invocará a Deus em todo o tempo? É uma pergunta muito séria. Precisamos rejeitar todo pensamento perverso a respeito do Senhor. Quando vamos para o livro de Salmos, número 14 e o verso 4, vemos que aqueles que não conhecem ao Senhor também não oram. Diz assim o texto: não terão conhecimento os obreiros da iniquidade, que comem o meu povo, e como se comessem pão, eles não invocam ao Senhor. Antes que possamos orar de maneira efetiva, precisamos tratar com toda a indisposição para a oração. É preciso ter a nossa mente renovada de todo conceito contrário à palavra de Deus. Uma vez que a nossa crença é mudada, o nosso coração segue o Senhor de forma espontânea. E tu tens feito vão o temor e diminuis os rogos diante de Deus. Uma outra razão por que as pessoas não oram é porque não têm temor de Deus. Onde não há temor do Senhor, as pessoas não oram. Nunca pense que o temor seja ter medo de Deus. Temor é um coração perplexo diante da graça e do perdão de Deus. Quando lemos o livro de Jó, no capítulo 21 e o verso 14, a Bíblia diz assim:
E são estes os que disseram a Deus: retira-te de nós, não desejamos conhecer os teus caminhos. Que é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E que nos aproveitará que lhes façamos orações? Há pessoas que não oram simplesmente porque presumem que não há proveito algum na oração. Vivem perguntando: o que vou ganhar orando? Pessoas que fazem esse tipo de pergunta realmente nunca oram. A falta de oração faz com que não haja luz, não haja direção do Senhor. Não há conselho do céu para aqueles que não oram. Simplesmente não desfrutam da direção do Espírito de Deus. Quando não há oração, não há estabilidade. O vento sopra e a pessoa é levada de um lado para o outro sem direção. E a sua vida? Tem estabilidade? Tem equilíbrio? Avalie nesse momento, por 1 minuto somente, como você tem vivido, como você está andando com as pessoas e na presença de Deus. Eu desejo que esta mensagem faça brotar um sentimento muito nobre para você ter todos os dias da sua vida um tempo para você ler uma passagem bíblica e fazer uma oração ao Deus Pai em nome de Jesus. Porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A única forma de você se encontrar com Deus, de Deus ouvir a tua oração, é através de Cristo. Grave isso. Fará toda a diferença na sua vida. Quando deixamos de orar, simplesmente nos fazemos semelhantes ao perverso. Que o Senhor nos livre disso, que sejamos fervorosos de espírito, servindo ao Senhor em oração. Há um lugar que nós podemos priorizar para buscar a Deus e para orarmos. E nesse lugar, o inimigo não nos vê. O livro de Jó, 28, e o verso 7 diz assim: essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Ouça o que Deus está dizendo. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz à luz tudo aquilo que estava escondido. Existe um lugar que nenhum demônio, nenhum espírito mau conhece. Por isso o texto diz que a ave de rapina ignora. Os olhos do falcão nunca viram. Há um lugar que os espíritos malignos não conseguem contemplar. Esse é o lugar onde precisamos estar o tempo todo. É a presença de Deus nas nossas orações. Esse é o lugar onde o maligno não nos encontra. Creio que é sobre esse lugar que trata também o Salmo 91. O esconderijo do Altíssimo é encontrado na oração. Nesse lugar, o verso 9 diz que a água flui da rocha e descobrimos coisas preciosas. É no lugar da oração que o Senhor nos mostra um caminho onde não havia nenhuma saída. Quando você ora, a presença de Deus enche a sua alma e você desfruta da verdadeira paz. O verso 11 diz que o Senhor tapa as águas para que não nos atinjam e traz à luz o que estava oculto e escondido. É quando oramos que recebemos a revelação de coisas ocultas, escondidas na palavra de Deus.
Como disse o profeta Jeremias lá no capítulo 33, o verso 3, clama a mim e eu responderei coisas grandes e ocultas que não sabes. Quando é que o Senhor mostra coisas grandes e ocultas? Quando invocamos, quando clamamos a Ele. Não é possível ouvir as coisas do céu se você não ora ao Pai. Deus não vai falar até que você fale em oração. Achegue-se a Deus e Ele se achegará a você. Mas a grande verdade aqui é que há um lugar onde o inimigo não entra e nem pode nos alcançar. Esse lugar é a oração. Esse é o esconderijo do Altíssimo. No livro de Provérbios 27 e 12, lemos que o sábio vê o mal e se esconde. E onde o sábio pode se esconder? Na presença de Deus, em oração. Mas o tolo passa adiante e sofre a pena. O tolo não tem um esconderijo espiritual e, por isso, vive sofrendo desnecessariamente. Eu quero afirmar que se, após você ouvir essa pregação, essa mensagem, você separar, 5 minutos, 10 minutos, meia hora de oração, só você e Deus. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, desliga o celular e vai falando com Deus. Assim como você conversa com o melhor amigo, abra o teu coração para Deus. Senhor, eu estou sentindo isso. Senhor, tu sabes que ultimamente eu tenho pensado nisso. Eu tenho esse plano, Senhor, de realizar tal tarefa. Conta para Deus, fala com Ele. Abra o teu coração. Isso é orar. E a oração trará consigo esse refúgio, esse abraço de Deus. Pode ter certeza, é bem assim que funciona. Em muitas ocasiões, eu tive sonhos de coisas que iriam acontecer e eu creio que esses sonhos eram avisos de Deus para que eu orasse. Algumas vezes, apenas temos uma sensação interior. Quando não oramos, estamos agindo como tolos que não se escondem. A oração é muito poderosa e pode nos livrar no dia da tribulação e da angústia. A Bíblia diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Meus irmãos e amigos, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. E quem crê, ora. Não fica só lendo a Bíblia, indo para a igreja e escutando outras pessoas fazerem orações. Não, ele coloca em prática. Ele também faz oração. Esse é o nosso clamor hoje. Queremos aprender a orar para obter resultados. Queremos orar efetivamente. A oração vai gerar vida em você, fará transbordar vida em você para inundar a todos ao seu redor. Pense um pouco no que Deus tem feito na sua vida hoje, porque alguém no passado orou por você. A oração é algo tão poderoso que Deus colocou tudo o que Ele tem e tudo o que Ele é disponível na oração. Tudo é possível ao que crê e tudo é possível para aquele que busca a presença de Deus, contando para Ele seus desejos, suas aspirações e os seus temores também. Nenhum poder do inferno ou sobre a terra pode resistir uma pessoa que aprendeu a orar. É por causa disso que o inimigo nos resiste tanto na oração, gerando indisposição. O inimigo sabe do poder da oração. Enquanto permanecemos numa posição de falta de oração, o inimigo ganha espaço contra nós, mas uma vez que nos levantamos para orar, ele não terá mais espaço para nos atacar, porque nós estaremos guardados em Deus. Quando você ora,
sua vida se reveste de sabedoria e as coisas fluem de forma maravilhosa. Quando você pratica a oração verdadeira, a oração bíblica, conforme Mateus capítulo 7, as coisas realmente funcionam. Hoje precisamos orar mais, precisamos nos dedicar mais do que nunca, porque é a oração que vai nos livrar das coisas ruins que estão por vir. O Senhor nos mandou vigiar e orar para escaparmos da tribulação que há de vir. A única condição colocada por Deus foi para que vigiássemos e orássemos. Vamos ler também Marcos capítulo 13 e o verso 32, um versículo muito importante. Diz assim: mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. São palavras de Jesus. Nós vigiamos para não sermos embriagados com os cuidados dessa vida e com o amor ao dinheiro. Mas precisamos também orar para que haja um fluir de vida abundante em nós. O vencedor é aquele que ora. Quando vamos lá para o livro de Isaías, capítulo 40, verso 30, a Bíblia diz que os jovens se cansam, se fatigam, e os moços ficam exaustos, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esperar no Senhor significa esperar em oração. Quando oramos, as nossas forças se renovam e subimos com asas como águias. As águias sobem por meio de correntes de ar quente ascendentes. Essas correntes de ar apontam para o vento do Espírito. Quando oramos, nós nos posicionamos para sermos levados pelo vento do Espírito. Meus irmãos, a própria ciência já comprovou que uma pessoa que ora libera em seu cérebro várias substâncias químicas que produzem alegria e satisfação. Então, que o programa de hoje contribua para você mudar, melhorar alguns hábitos que tem priorizado e que você possa inserir mais oração, porque esse é um caminho de grande vitória. Vamos orar? Se possível, feche os seus olhos. Maravilhoso Deus, pregamos mais uma vez a Tua palavra. Falamos aqui a verdade que liberta, a verdade que conduz as pessoas para mais perto de Ti. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor fala conosco através da Sua palavra, mas o nosso falar contigo é através da oração. Eu te peço, Senhor, ensina-nos a orar, para que possamos orar corretamente, orar da maneira certa, orar de forma que possamos tocar o teu coração e obtermos respostas. Nesse momento, Senhor, eu oro por todas essas pessoas que nos acompanham aqui na TV Erechim. Enche esse coração de alegria, de luz, de ânimo, de vida abundante. E que nós, ao aprendermos a orar, possamos orar pela nossa família, pelos nossos amigos e até mesmo por aqueles que nos ofenderam e afrontaram. Obrigado, Pai, por termos esta ferramenta maravilhosa, a oração. Nós te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa e queremos agora pedir que você nos ajude. Está aqui na tela um canal para você poder fazer a sua contribuição, fazer a sua oferta espontânea. Temos a tecnologia Pix para você poder abençoar a equipe do programa Com Fé é Possível. Se esse programa está ajudando você, se esse programa está trazendo bons resultados para a sua vida, por que não ajudar? É o nosso convite carinhoso
deixando aqui na tela essa possibilidade para você ser um parceiro, um colaborador. Deus lhe recompensará com certeza. Enquanto você está aí fazendo a sua transferência, a sua ajuda, nós queremos também deixar aqui o nosso convite carinhoso para você vir conhecer a Igreja ao Brasil para Cristo aqui em Erechim, bem no centro da cidade, no local com fácil estacionamento, um lugar acolhedor, todas as quintas, 19h30, e aos domingos, às 19h. E como eu preguei hoje sobre a oração, sim, nós temos encontro de oração. Todas as terças-feiras, as portas da igreja estão abertas para a oração. Bem cedo, das 7 às 8 da manhã, ou no horário do meio-dia. Ofereça o seu almoço para estar falando com Deus e você terá uma experiência muito especial. Um beijo no coração e até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento. Ramp e Lorenzetti Comércio de Peças. Trabalhamos com toda a linha de caminhão e ônibus. Vendemos motor diferencial, eixo dianteiro e peças em geral. Precisou de caminhão documentado? Entre em contato conosco pelo telefone 3522-4950 ou pelo nosso WhatsApp 54 9947 5728. Ramp e Lorenzetti, Rua Luiz Cavani, 156, bairro Bela Vista, na Paralela.